Chegou a hora do Assiste aí, Hoffman. Bora falar de segunda divisão nas principais ligas, né, Gustavo? Bora! Tem primeira divisão, não tá com nada. Vamos falar de segundona aqui no Assiste aí, Hoffman, mas nas 5 principais ligas do mundo. A gente deixa mais pro final do vídeo para falar um pouco sobre as bizarrices de algumas segundas divisões também na Europa. Foco agora é Itália, Alemanha, Espanha, Inglaterra e França. Ou temos bizarrices lá no Bertozzi pelo mundo, Léo? Temos, não sei se bizarrice é um termo educado para falar, mas vamos lembrar de jogadores que brilharam em Mundiais Sub-20 e não tiveram a carreira que a gente projetava para eles, né? E sem bizarrices do Rafael Oliveira no futebol, né? Sem bizarrices, quer dizer, as pessoas até podem achar que uma ou outra opinião possa ser bizarra, por que não? Mas até por isso o espaço lá está aberto para a galera debater também com a gente os técnicos mais influentes, os mais importantes treinadores da década no futebol mundial. E no Descamisados, vamos falar da nova geração, da garotada na Inglaterra. Mas aqui nós vamos falar de segunda divisão e vamos começar pela Alemanha, que já está definido, né, Gustavo? Exatamente. E antes o pessoal pode fazer a inscrição nos 4 canais, visitar a playlist também para ver as edições antigas do Corujão. Pois é, Alex, nesta última segunda-feira aconteceu o encerramento da temporada nas 2 primeiras divisões da Alemanha com o jogo de volta dos playoffs entre Heidenheim e o Werder Bremen. E o empate em 2-2, conquistado fora de casa pelo Bremen, manteve a equipe na Bundesliga, na primeira divisão alemã. Bremen é o time com mais participações na história da Bundesliga. Vai jogar a sua 57ª na próxima temporada. É o terceiro em pontuação geral, fica atrás só de Bayern e Dortmund. Fez uma temporada horrível, conseguiu a classificação para o playoff na última rodada da Bundesliga, aquela goleada sobre o Colônia, derrota do Fortuna Düsseldorf, e aí pegou o Heidenheim, que foi o terceiro colocado da segunda divisão alemã, que teve também uma pataquada do Hamburgo na última rodada, que foi um desastre, né? Semana passada, todos nós aqui já falamos sobre o Hamburgo nos nossos canais também. O Hamburgo foi para a última rodada para jogar contra o Sandhausen em casa. O Heidenheim pegou o Arminia Bielefeld, tomou de 3-0. O Arminia Bielefeld já era campeão antecipadamente, já estava tudo definido para o Arminia Bielefeld. O Stuttgart foi o vice-campeão, entrou na última rodada sem ser o vice-campeão matematicamente falando, mas na prática já era, pela vantagem no saldo de gols. E aí o Arminia Bielefeld enfiou 3-0 no Heidenheim. Bastava para o Hamburgo um empate contra o Sandhausen em casa. Tomou de 5-1. É um dos resultados mais vergonhosos na história do Hamburgo, ou até o mais vergonhoso na história do Hamburgo, pela chance de fazer o clássico do norte da Alemanha com o Werder Bremen. Né? Imagina, teria sido espetacular também nesse playoff de rebaixamento, um jogo entre o Hamburgo e o Werder Bremen. Não aconteceu, o Bremen permanece na primeira divisão. O Heidenheim, do técnico Frank Schmidt, que é o mais longevo do futebol profissional da Alemanha, assumiu o clube em setembro de 2007. É um clube fundado em 1846, muito antes do futebol surgir, mas o time de futebol do Heidenheim surge em 1910 só. Em 2003, 2004, quando o Bremen é campeão alemão, o clube está na sexta divisão. Vai conquistando os acessos. É campeão na terceira divisão 2013-14, inclusive à frente do RB Leipzig na conquista da terceira divisão em 2013 2014, e vai conquistando seus acessos. Hoje muito bem estabelecido na segunda divisão alemã. Na temporada... até bati no computador. Na temporada passada, ele chegou a jogar... Bateu, vocês estão vendo os detalhes aqui dos pregadores aqui dos meus cachecóis. Pronto, arrumei. Mas o Heidenheim, na temporada passada, faz aquele 5-4 espetacular com o Bayern de Munique pela Copa da Alemanha. Está muito bem estabelecido na segunda divisão. Em breve a gente vai ver esse time na Bundesliga, com certeza. Então, no final das contas, a Arminia Bielefeld e Stuttgart subiram, o Heidenheim permaneceu, caíram o Dinamo Wiesbaden e o Dinamo Dresden também. Segunda divisão da Bundesliga, que tem um bom nível competitivo também. Fortuna Düsseldorf e Paderborn caíram da primeira para a segunda divisão, Rafa. E na Alemanha também é uma nota importante sobre o Kaiserslautern, né? Um clube importante
no final dos anos 90 protagonizou uma das grandes histórias também da década, né? A gente falou sobre décadas lá no vídeo no meu canal, a gente até falou sobre alguns feitos, citou o Leicester nessa, a Grécia na anterior, na década de 90, Kaiserslautern chegando da segunda para a primeira divisão e ganhando a Bundesliga. Diga. Posso só fazer, esqueci de citar o playoff porque eu falei, encerrou na verdade a temporada da Bundesliga, porque na segunda divisão a gente tem o playoff ainda, né? Do Nuremberg, que foi o antepenúltimo colocado, contra o Ingolstadt, que até pouco tempo atrás a gente viu na Bundesliga. O Ingolstadt vai fazer o playoff vindo da terceira divisão com o Nuremberg, jogos dos dias 7 e 11 de julho. Então ainda tem essa disputa para definir os times da segunda divisão na próxima temporada. Nuremberg, outro time enorme da Alemanha. Quero falar um negócio sobre o playoff, porque eu vi muita gente reclamando, porque é injusto, sei lá o quê. É que ficou todo mundo chateado com o pequeno, com o Heidenheim, queria que o Heidenheim subisse, né? Eu não tenho nada contra, não, cara. Acho que o campeonato 18 eu não acho ruim, não. Acho que é emocionante, é dramático. O gol fora, paciência, cara. Faz parte. Historicamente, historicamente, o time da primeira divisão da Bundesliga leva enorme vantagem. Nessa temporada foi o 22º confronto de times da primeira divisão contra times da segunda nesse playoff da Bundesliga. Dos 22, apenas 6 conseguiram o acesso, né? Apenas 6 times da Bundesliga 2 venceram os times da Bundesliga. Na passada, a Union Berlin conquistou o acesso, né? A Union Berlin garantiu a sua estreia na Bundesliga através dos playoffs. Então, historicamente, realmente o time da Bundesliga leva vantagem, o que é natural pelo poder financeiro acima de tudo. Mas eu tô contigo, Bertozzi, eu gosto também. Vamos sair da Alemanha? Aí podemos ir para a Inglaterra ou para a Itália, como quiserem. Vamos para a Inglaterra primeiro. Estamos na rodada 41 de 46. Brigando pelo título, Leeds e o West Bromwich, Rafa. A Championship, essa reta final é sempre muito interessante, porque a gente está falando sobre formatos, né? O formato de playoffs da segunda divisão me agrada mais por não ter esse encontro entre as divisões, que é o caso da repescagem na Alemanha. Na Inglaterra, nesse caso, é um playoff para definir o último acesso, né? Então, você tem os dois que sobem diretamente, no caso da primeira para a segunda divisão, provavelmente serão Leeds e West Bromwich, né? Mas aí depois, você tem do terceiro ao sexto disputando o playoff. Nas divisões inferiores, o que aconteceu foi, a temporada foi encerrada antecipadamente, mas os playoffs foram mantidos, né? Por exemplo, o Sunderland não se classificou para os playoffs e a temporada acabou antes e o Sunderland vai ficar mais um ano na terceira divisão. Que desastre, o Sunderland. Na Inglaterra. A gente chegou a gravar vídeo aqui sobre a série, né? A série da Netflix que faz sucesso. Eu terminei, viu, Rafa? Eu comecei. Eu terminei de assistir e faltou meu comentário lá no nosso vídeo, porque eu não tinha terminado ainda. É um drama, eu assisti com a minha esposa e com meus filhos também, eu expliquei já o esquema que a gente faz aqui em casa. Assim, é uma série dramática. É a melhor que tem para mim de bastidores de time de futebol, mas é um drama, do início ao fim. Até porque ninguém aceitaria, conscientemente, submeter o seu clube a isso, né? Chegar e falar, vai ser um desastre aqui, vamos registrar tudo e vender para o mundo. Ninguém toparia. Então fizeram o negócio para dar certo, deu tudo errado, mas virou um grande documentário. Tanto que a terceira, muita gente perguntou, mais uma temporada que a série vai ser assim, não eles nem gravaram a terceira temporada, pelo amor de Deus, né? E o Portsmouth também se deu mal, né? Foi eliminado nos pênaltis pelo Oxford. Oxford e Wycombe, do glorioso Akinfenwa, o gigante Akinfenwa, né? Que pode levar o time para a segunda divisão. Agora, na segunda, eu queria chamar a atenção para essa campanha do derby com o Wayne Rooney, porque eles estão batendo na porta ali, estão a 3 pontinhos da zona de playoff. O Rooney jogando de volante, uma visão incrível, né? O jogador inteligente se adapta em qualquer contexto, né, velho? E tá sendo muito legal ver o Rooney nesse Derby County, cara. Então, com todo respeito ao Cardiff, que estava na Premier League outro dia, e para mim não faz falta nenhuma, seria muito legal o Derby entrar nos playoffs e brigar com o Wayne Rooney aí para subir. Quem deve ir para os playoffs é o Brentford, né, que é uma história muito legal também, de planejamento, de elenco bem montado, e que não é um time com dinheiro acima da média. Mas, acima de tudo, o Leeds, né, cara? A gente é de uma geração que viu o Leeds em semifinal de Champions League, viu o Leeds do Viduka, era um super time legal de ver. E é um torcedor que apanhou bastante nesses tempos, né? E o cara agora com o Bielsa tá se divertindo, né? Não subiu no primeiro ano, mas se divertiu. Agora tá se divertindo de novo. E acho que essa expectativa também de ver o Bielsa na Premier League é muito grande, né? A gente falou dos técnicos, não citou o Bielsa porque ele não teve grandes feitos na década, mas certamente o trabalho dele deixou marca por onde ele passa, né? Ele é uma influência pro próprio Guardiola, né?
Só aí já... faltou citarmos o Bielsa no outro vídeo como uma mente que influenciou o futebol na década. Acho que ele tem esse lado, sim. Não tem os títulos, não tem a fama vitoriosa de outros, mas ele tem uma cabeça pensante que acho que influenciou, sim, a década no futebol. E faz esse trabalho espetacular no Leeds hoje em dia. É que talvez a influência maior dele tenha sido até na década anterior. Se a gente pegar o trabalho dele na seleção da Argentina, o trabalho dele depois, se a gente pegar o Guardiola como um projeto do Bielsa, não é exatamente isso, mas como um cara influenciado, o Guardiola surge na década anterior como técnico. Eu colocaria o Bielsa mais na década anterior, mas é um nome importante mesmo. São muitas as histórias, né, na Inglaterra, principalmente quando você olha para a segunda divisão, tem muito clube tradicional. Então, por exemplo, a chance do Aston Villa cair de novo, depois de todo aquele sofrimento, agora pode cair de novo. O Middlesbrough pode cair para a terceira divisão. Uma outra história importante aí também. E aí, de novo, a gente está falando sobre uma região que tem sofrido muito da Inglaterra, que é a região Nordeste. O Sunderland caiu, é uma região que hoje sofre com problemas econômicos, sociais mesmo, e o Middlesbrough é outro clube da região. Enquanto o Newcastle está aí esperando por investimento, mas está fazendo uma boa temporada. Agora, para ficar nessas grandes histórias aí da segunda divisão, o Leeds subir realmente seria... a principal delas, caiu em 2004, depois sofreu, foi para a terceira, sofreu para ficar, bateu na trave, não subiu. Dessa vez parece que pode subir direto. E é fundamental que evite os playoffs justamente para evitar esse trauma, para evitar o que já aconteceu na temporada passada. Uma história muito interessante também é essa possibilidade, o Léo citou o Derby County, a possibilidade de um Derby County e Nottingham Forest nos playoffs. Porque é uma rivalidade tanto que pode eventualmente decidir um acesso aí. O Nottingham Forest é outro, né? Um clube que ele não é grande, apesar dele ter muita história. Muita gente, às vezes, acaba confundindo as coisas. O Nottingham Forest é um gigante que está na segunda divisão. Não é um gigante. O Nottingham Forest foi uma grande história justamente por chegar à primeira divisão, ganhar o campeonato inglês e ganhar 2 Champions seguidas depois, em 78, 79 e 80, né? Então... O Nottingham Forest foi uma grande história naquele período, mas não é historicamente um dos grandes clubes da Inglaterra. Agora, pode subir para um lugar em que não está desde 99. O Nottingham Forest jogou a primeira divisão pela última vez em 99, então tem muito tempo. Isso porque em 99 ele já tinha subido para cair de novo. Caiu lá em 97, por exemplo, como lanterna, com uma péssima campanha. Na época, um dos artilheiros do time, inclusive, foi Alf Inge Haaland, pai do Haaland, atacante hoje do Borussia Dortmund, era jogador do Nottingham Forest. E o Brentford realmente é um time legal pelos últimos anos. O Fulham pode subir com a mesma base do time que foi muito mal na primeira divisão, depois de ter subido jogando bem. Esse é um ponto curioso, né? Porque pode ser aquele time que rende muito bem na segunda divisão, mas que não está preparado para a primeira. Vamos ver se esse amadurecimento de um ano a mais pode fazer bem também, se é que o time vai subir. O Brentford, desde antes, com o próprio Dean Smith, que hoje está no Aston Villa, já chama atenção pela forma de achar talentos, pelo tipo de jogo que apresenta, e na atual temporada pelo Ben Rama também, que para mim é o grande jogador da segunda divisão nessa temporada. O Mário Marra manda avisar que o Brentford vai ser o campeão da Championship. Para isso, ou o Leeds ou o West Brom, um dos dois vai ter que virar o fio, né? Mas se for para falar de grande história, assim, eu acho que a do Leeds é espetacular, né, pelo Marcelo Bielsa, pela falta que faz o Leeds United na primeira divisão, mas uma das melhores histórias de segunda divisão nessa temporada tá na Itália com o Benevento, né, Bertozzi? O time do Super Pipo, né? Que ano para o Inzaghi, né? O Simone Inzaghi não deve ser campeão com a Lazio, mas deve levar a Lazio à Champions, o que acho que já é uma grande coisa. Vai levar, né? Tá virtualmente classificada. E o Benevento é o Liverpool da Série B, cara. Meteu 21 pontos já no segundo colocado, faltando 6 rodadas. Então é incrível a campanha, né? O Roberto Insigne, irmão do Insigne do Napoli, joga lá. O Maggio, muito tempo lateral do Napoli, também tá lá. E vai tentar fazer mais bonito do que da última vez, né? Que não incomodou ninguém, só o Milan, né? Que eles empataram com o Milan com o gol do goleiro e ganharam do Milan em San Siro depois, fizeram 4 pontos contra o Milan. Mas a briga dos outros, né? Não tem aqueles times mais que o pessoal lembra mais na Série A, né? Mas tem o Crotone, que teve lá há pouco tempo, Frosinone, que teve lá há pouco tempo. Aí as novidades podem ser o Cittadella, que já bateu na trave, e um time que é muito interessante acompanhar, que é o Pordenone, um dos raros times com a cor verde, né? Na Itália, e o Pordenone tem um uniforme verde, mas ele é perto de Udine ali, então, como o estádio dele não tem estrutura para a Série B, ele empresta o estádio da Udinese, está projetando ter um estádio novo.
É um time que 2 anos atrás quase eliminou a Inter de uma Copa Itália, né? Chegou a levar a Inter para os pênaltis em San Siro, mas é interessante. E dos mais conhecidos, né, o que chama atenção é que o Livorno vai cair, né? O Livorno está afundado em último, ganhou só 5 jogos no campeonato e deve voltar para a Série C. Já tem os promovidos da C, né, que são Monza, Reggina e Vicenza. Falta o último, que aí tem um playoff que tem 200 mil times. Mas aí, para a gente prestar atenção nos próximos anos, é o Monza, né? O Monza do Silvio Berlusconi, porque o Berlusconi comprou o clube, o Galliani, que era o seu braço direito no Milan, é quem toca. O técnico é o Christian Brock, que foi jogador e técnico do Milan também. E eu acho que, assim, eles não estão para brincar. O Monza vai chegar na Série B com um elenco para subir, talvez já no ano que vem. Então vá se acostumando com o nome. Todo mundo conhece Monza mais pela corrida de Fórmula 1, né? O GP ou pelo de Monza, carro. e pelo carro, evidentemente. Então é um Monza. Esse Monza na subida não empaca não, viu, Alex? Ainda mais com esse motor, né? Então. Quase um motor turbo. Então, Monza que fica ali pertinho de Milão, né? Região ali de Milão, muito próxima a Milão, por isso essa influência, essa participação também do Silvio Berlusconi por lá. E tem o Chievo, né? Também tá ali brigando. Que é o 8º, né? Estaria hoje na zona de playoffs, né? Estaria na zona de playoffs. Quem está ameaçado é o Ascoli também, onde jogou o Casão, né? Uma passagem importante do Casagrande por lá. Tá, hoje é o 16º, teria que jogar o que eles chamam de play-out, né? Que é o play-off para definir o último rebaixado. Mas é interessante ver esse surgimento aí de novas realidades na Itália também. E vamos torcer para o Benevento, que é o time da simpática bruxinha, né? Possa fazer um melhor papel. Mas legal porque assim, o Pippo Inzaghi, ele fez um trabalho muito bom no Venezia, ele subiu o Venezia da C para B, e a passagem dele na Série A com o Bolonha não foi tão boa, mas ele é um técnico muito interessante. É de família, né? Muito legal ver 2 irmãos que foram jogadores, e aí o Pippo como jogador muito maior, é claro, mas os 2 são técnicos para a gente prestar muita atenção para o futuro. Isso que o Bertozzi citou, né, desses novos clubes, isso acontece na Alemanha também, né? O Rafa falou do Kaiserslautern, né? O Nuremberg, que citei, vai jogar o playoff. O Borrom, um outro time extremamente tradicional de primeira divisão, não consegue mais acesso. Enquanto isso, clubes menores, sem a mesma tradição, mas com uma estrutura extremamente profissional, se destacam na primeira divisão. RB Leipzig, Hoffenheim, entre outros, né? O Ingolstadt já caiu, mas assim, você tem uma nova realidade sendo construída na Alemanha também, em relação a clubes tradicionais e clubes novos com uma outra mentalidade. Quem pode voltar? Não, eu ia até falar, quem pode voltar de tradição na Espanha é o Saragossa. Saragossa de Shinji Kagawa. Tá tentando voltar direto, sem precisar passar pelos playoffs também. Lá na segunda divisão da Espanha, o Cádiz é o primeiro. Faltam 4 rodadas, né, para terminar. Sim. O Cádiz tem 66 pontos, o Huesca tem 61, o Saragossa tem 61 também. O Huesca leva vantagem, por enquanto, no critério de desempate. E aí, na sequência, né, do terceiro ao sexto tem playoff. Saragossa, Almeria, Girona e Elche com 55. O Tenerife tem 53, assim como o Alcorcón. O que chama atenção na segunda divisão da Espanha é a péssima campanha de clubes mais tradicionais. Acima de tudo, o Deportivo, que é só o 15º com 48 pontos. E o Málaga vem na sequência, com 46 pontos. Málaga semifinalista não, quartas de final de Champions League, poderia ter chegado na semifinal se não fosse o erro da arbitragem, mas Deportivo 15º com 48, Málaga 16º com 46, e o Oviedo, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 44 pontos. Então a gente tem uma briga contra o rebaixamento desses 2 clubes extremamente ferrenha nessas últimas rodadas, e o Racing de Santander, que é outro clube bastante tradicional, que cansamos de ver na primeira divisão, é o Lanterna, já rebaixado com 30 pontos. O Racing um detalhe, acerta, né? O Racing tá sofrendo já tem um tempo também. O Deportivo, ele tá nessa situação porque ele já arrancou. Porque o primeiro turno da temporada do Deportivo foi horroroso. Então o Deportivo escapar do rebaixamento virou até algo positivo, assim, aquela coisa do alívio mesmo. E vale o destaque para a primeira divisão por conta do provável rebaixamento do Espanhol, né? O Espanhol está na elite do futebol espanhol desde 94. Então é bastante tempo seguido na elite e muito provavelmente vai cair agora. E acho até que tinha time para fazer bem mais. A própria escolha ali da demissão do Abelardo naquele momento, achei bem discutível. No meio do caminho eles contrataram o Raul de Tomás para tentar solucionar a questão do ataque, mas eu acho que o Espanhol tinha de onde tirar para conseguir permanecer na elite. Mas agora, pelo jeito, já é. O Volei não salvou, não. Então,
E o Racing o Racing vai ser a terceira queda para a segunda B, que é a terceira em menos de 10 anos, né? Então é complicada a situação. Eu lembro de um time muito legal do Racing, que era o de 2007, 2008, né? Que foi semifinalista da Copa do Rei, sexto na Liga Espanhola, classificou para a Copa da UEFA na época, né? Que tinha Tite, tinha Muniz, tinha Oscar Serrano, o Marcano na zaga, né? Ainda jovem. Mas era um time O muito Racing legal. Santander projetou o Garay, né? Depois, por exemplo. Só para. A gente estava falando agora há pouco do Aston Villa, e eu peguei aqui. O Aston Villa é o antepenúltimo hoje, com 27 pontos. Os últimos jogos do Villa: United, Palace, Everton, Arsenal e confronto direto com o West Ham. Ou seja, desses daí é o que tem provavelmente a tabela mais difícil. Bora para a França agora? Porque aí não tem nem o que falar mais, né? A temporada foi encerrada, toda aquela polêmica envolvendo o fim da temporada no futebol francês, determinado pelo governo, na prática, o governo falou que não poderia mais fazer jogos de futebol por lá, até a situação ser controlada em relação à pandemia de coronavírus. Ligue 1 encerrada, Ligue 2 encerrada, Amiens e Toulouse foram rebaixados, protestaram, mas foram rebaixados, e a Ligue 2 foi encerrada com Lorient campeão com 54 pontos depois de 28 rodadas, e o Lens na segunda posição com 53 pontos, um a mais do que o Ajaccio. Na segunda divisão, diferentemente da primeira, não houve a necessidade de fazer a média de pontos por jogo, porque todos estavam com 28 partidas disputadas. Então o Ajaccio ficou com um ponto a menos do que o Lens, que foi o vice-campeão e subiu. Foram rebaixados o Le Mans, um time bastante tradicional do futebol francês, e o Orléans, como último colocado, com apenas 19 pontos depois de 28 rodadas. Acho que o ponto legal aí é a volta do Lan, né? O Lan que foi campeão lá em 98, um ano maluco, com Lan e Metz brigando pelo título. Foi um dos primeiros... Foi da época que eu estava começando a acompanhar o campeonato francês nessa época ali, que teve o Mônaco projetando alguns jogadores muito bons nesse período e tudo. Então eu tenho muito essa memória de começar a acompanhar, a ver coisa do campeonato francês, mais ou menos, nessa época que o Lan acabou campeão. Então, por um lado meio afetivo, eu acho legal o Lan voltar para ele. E Rafa, o Lan contratou agora o Farinhas, né, o goleiro da Venezuela. E isso. A gente fica na torcida para ele não entrar no outro vídeo, né? No vídeo das decepções do Sub-20, porque eu acho um goleiraço. Não é muito alto, né? Isso pode atrapalhá-lo, mas é um super goleiro. Fez uma boa Copa América também ano passado e vamos ver se ele consegue se dar bem na França. Vamos agora ao momento Gustavo Hoffmann? Já que estamos no canal dele. Lógico, um pouco de futebol alternativo, né? Não é muito comum o pessoal que vem aqui assistir, se informar sobre as 5 principais ligas. Então a gente fez questão já de falar sobre segunda divisão. Mas, no mundo alternativo, temos aqui, eu tô com a camisa do Anji, né? Anji Mahatikala, que não está na segunda divisão, está na terceira divisão, para quem não sabe. Quem conheceu o Anji milionário, jogando primeira divisão russa, com Gazini como técnico, Roberto Carlos, Samuel Eto'o, prêmios milionários para os jogadores, esquece. Né? Esses tempos milionários do clube fazem parte do passado, crises financeiras. O Anji hoje faz parte da terceira divisão, não subiu, não conseguiu chegar na segunda divisão, que teve a temporada encerrada na Rússia. Na semana passada a gente falou sobre toda a vergonha, toda a bagunça que acontece na primeira divisão, que teve o Zenit campeão nesse final de semana, 7º título do Zenit. Na segunda divisão, a temporada não foi retomada, foi declarada encerrada, assim como na França. Uma temporada que teve já clube que não conseguiu terminar por conta de dificuldade financeira, um monte de problema também na segunda divisão. O Rotor Volgograd foi o campeão, foi promovido, né, na verdade, com a primeira colocação, 56 pontos depois de 27 rodadas. E o Khimki, da região metropolitana de Moscou, foi o vice-campeão com 54 pontos, mesma pontuação do Chertanovo Moscou, que ficou com a terceira posição, todos os times com 27 pontos. E aí, o rebaixamento foi definido por questões financeiras, por falta de licença profissional também. Então, uma bagunça. A terceira divisão russa ela é regionalizada, né? Você não tem um campeão nacional, você tem os campeões por região. E aí caíram, no final das contas, Armavir, Avangar Kursk, o Lutsk de Vladivostok e o Mordovia Saransk. E tem mais alternativo aqui. Porque, assim, tem mais. Porque o futebol russo ainda tá sossegado, né? Quando
falamos ali no grupo de WhatsApp sobre segunda divisão, eu tinha certeza que a pauta era a Armênia. Afinal de contas, a segunda divisão da Armênia foi simplesmente anulada. Não é nem que foi cancelada, interrompida, não, anularam a segunda divisão da Armênia. Sabem por quê? Porque descobriram um esquema de manipulação de resultados por lá, que o campeonato inteiro estava comprometido. Suspenderam metade dos times, 500 mil jogadores, falaram, olha, não tem condição nem de terminar a competição, ela simplesmente foi anulada, a segunda divisão da Armênia. Parabéns. Isso aí pode entrar na lista das vergonhas da semana passada, do mundo russo que a gente falou. É verdade. Fechamos, amigos? Fechou. Assiste aí, Rafael Oliveira Futebol, Bertozzi pelo Mundo e também Descamisados. Você está sempre acompanhando. Esse foi o Corujão 22.